Policiais de Minas Gerais. Com eles, são encontrados milhões em dinheiro falso. Um policial de Minas morreu. 2 delegados paulistas estão entre os detidos. Em Natal, a polícia recaptura 2 foragidos da Penitenciária de Segurança Máxima da Paraíba. Eles são suspeitos de movimentar mais de 20 milhões de reais por mês com roubo e tráfico de drogas no Nordeste. Plantações de maconha são descobertas na fronteira do Paraguai com o Brasil. Em Pernambuco, pesquisadores recuperam a palma, planta que alimenta e mata a sede no sertão e que tinha sido praticamente dizimada por uma praga. Agora, no Jornal Hoje. Onze policiais civis de São Paulo foram detidos e estão sob custódia em Juiz de Fora, depois que se envolveram numa troca de tiros com policiais civis de Minas Gerais. Com o grupo foi encontrado um carro com malas que levavam 15 milhões de reais em notas falsas. A reportagem é de Luiz Felipe Falcão. A troca de tiros entre os policiais civis de São Paulo e de Minas foi no estacionamento de um hospital particular de Juiz de Fora ontem à tarde. O confronto começou depois que os agentes mineiros fizeram uma abordagem de rotina. A informação que eles estavam trabalhando normal e viram os elementos abordando uma pessoa, salvo engano, com arma. Aí eles foram para abordar e tinha mais elementos do outro grupo na retaguarda e houve um problema. Durante o confronto, um policial mineiro morreu e 2 agentes paulistas ficaram feridos. Ao final, os policiais paulistas que estavam à paisana se renderam, mas não quiseram entregar as armas. Teve bate-boca. Passa! Passa! Os civis do estado de São Paulo foram trazidos aqui para a Delegacia de Polícia Civil em Juiz de Fora. Todos eles foram autuados. Entre eles estavam 2 delegados. Num dos carros utilizados pelo grupo, a Polícia Civil apreendeu quase 15 milhões de reais em notas falsas. Os policiais de São Paulo disseram em depoimento que o dinheiro seria de um empresário de São Paulo do ramo de segurança, que contratou a escolta dos policiais para viagem a Juiz de Fora. Ainda durante os depoimentos, os policiais paulistas disseram que não sabiam nada sobre o dinheiro. Hoje de manhã, um carro com homens da Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo chegou a Juiz de Fora para acompanhar o caso. Os depoimentos dos policiais de São Paulo continuam em Juiz de Fora. O nome do empresário citado por eles não foi divulgado. Os 2 policiais paulistas feridos no tiroteio foram atendidos no Hospital Monte Sinai, o mesmo onde ocorreu o tiroteio. Um deles está internado na UTI em estado grave. O outro passou por uma cirurgia no pé. O quadro de saúde dele é estável. Os nomes dos policiais paulistas envolvidos no tiroteio ainda não foram divulgados. Também não está claro o que motivou o confronto entre os 2 grupos e por que os policiais paulistas reagiram à abordagem dos policiais de Minas Gerais. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que enviou um delegado divisionário da Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo para Juiz de Fora e que ele está em contato com a Polícia Judiciária Mineira para auxiliar pessoalmente nas investigações. As polícias do Rio Grande do Norte prenderam integrantes de uma quadrilha que movimentava 20 milhões de reais por mês com roubo e tráfico de drogas. A reportagem é da Michele Rincon. A investigação teve por base uma quadrilha que assaltava carros fortes. Começou em março do ano passado e levou a polícia ontem à tarde até esta casa em Parnamirim, na região metropolitana de Natal. Lá foram presos Valdenor Xavier de Souza Júnior, o Júnior dos Remédios e Hernani Fernandes Brandão Neto. Eles estão entre os 92 detentos que fugiram da Penitenciária de Segurança Máxima PB1 em João Pessoa há pouco mais de um mês. A polícia também prendeu a mulher de Hernani, Lisa Mona, e a de Júnior, Juliane Lima Tiburtino Souza, que é suspeita de dar todo o suporte à fuga. Já foi comprovado agora nessa primeira ação, eu diria, repressiva, de que a Juliana alugou a casa antes da fuga lá na Paraíba. No dia 10 de setembro foi a fuga, segundo ela própria. Ele ainda dormiu em João Pessoa, junto com o Hernani, e no outro dia ela conduziu para cá, para essa casa que já estava alugada. A operação teve desdobramento à noite, com a identificação do local onde a quadrilha mantinha sua base numa granja em Nísia Floresta. Era para lá que eram enviados eletrodomésticos novinhos.
No local, havia ainda várias caixas de som, headphones, películas de celular e produtos com valor estimado em mais de R$200 mil, com origem desconhecida. Chamaram a atenção da polícia esses tubos enterrados na granja em Nísia Floresta. De acordo com as próprias informações obtidas pela polícia na granja, aqui estariam sendo escondidas armas da quadrilha. Provavelmente fuzis. As armas teriam sido levadas pouco antes dos policiais chegarem. Durante a operação na granja, a polícia conseguiu prender um homem que vinha neste táxi trazendo cerca de 2 quilos de cocaína. Com as informações do celular do motorista, Carvur Wigger do Nascimento Silva, a polícia prendeu uma arma, droga e dinheiro numa casa em Mossoró. A estimativa é que a movimentação mensal da quadrilha ficasse entre 10 e 20 milhões de reais. A gente já tem identificado aí inúmeros extratos bancários, obviamente que será quebrada o sigilo bancário da Juliana, esposa de Júnior do Remédio, e dos demais já identificados. E, sem sombra de dúvida, o Júnior, assim como muitos assaltantes a banco, desdobra o dinheiro em tráfico de droga. A polícia paraguaia fez uma operação na região de fronteira, próxima a Mato Grosso do Sul, para destruir plantações de maconha que abastecem cidades brasileiras. O repórter Carlos da Cruz acompanhou a ação. São 30 quilômetros de carro e mais 5 a pé mata dentro. Estamos na área rural de Pedro Juan Cabalheiro, cidade paraguaia que faz fronteira com o Brasil. Daqui sai a maconha que abastece os grandes centros brasileiros. Depois do trabalho da inteligência da polícia paraguaia, chegou o dia de destruir plantações. É uma área de floresta e podemos observar que vão limpando o campo aos poucos e vão crescendo. Inclusive, encontramos estruturas maiores do que do ano passado. Aqui, a droga colhida estava secando, depois ia ser picada. Nesse outro local, os trabalhadores dormiam. Pelas marcas de fogo, eles saíram pouco antes de os policiais chegarem. Generalmente são pessoas de escassos recursos. Geralmente são pessoas com poucos recursos que os encarregados, os financiadores dessas plantações realizam um bom pagamento por dia. Nessa área aqui foi plantada a maconha do tipo híbrida, que demora menos tempo do que a comum para chegar no ponto de colheita, mais ou menos uns 3 meses. A polícia estima que essa seria a terceira retirada da droga no ano por aqui. Daqui o material seria levado para acampamentos como aquele ali no meio do mato para continuar com o processamento. A operação acabou com 500 mil metros quadrados de plantações de maconha, que produziriam 150 toneladas da droga. Em Hortolândia, região de Campinas, interior de São Paulo, um incêndio atinge neste momento uma indústria farmacêutica. Quem está no local é o repórter André Natali, que fala com a gente ao vivo. Oi, André, boa tarde para você. Há informações sobre feridos? Boa tarde, Doni. Boa tarde para todos que nos assistem. Não, nenhum ferido. A ação rápida da Brigada de Incêndio aqui da empresa e também do Corpo de Bombeiros impediu uma tragédia, já que cerca de 500 funcionários trabalhavam no turno aqui no momento que começou esse incêndio e algumas crianças e familiares dos funcionários estavam visitando a fábrica. A gente está aqui numa área de isolamento, mas bem em frente a essa fábrica, essa indústria farmacêutica, que é uma das maiores do país. O incêndio começou na área do almoxarifado, onde é feita a expedição e o empacotamento dos medicamentos e quase atingiu ali a área de produção também. Eles isolaram toda essa área. Nesse momento está fora de controle. Várias equipes do Corpo de Bombeiros aqui de Hortolândia, de Campinas, de Montemor e de outras cidades da região já vieram para cá para ajudar a combater as chamas, a isolar esse incêndio, já que ele pode atingir as casas que ficam aqui ao lado. A polícia já retirou todas as famílias das ruas no entorno, mas a fumaça é tóxica e isso pode complicar muito a situação, viu, Doni? A gente continua por aqui acompanhando esse incêndio. E muito densa também, como a gente vê pelas imagens. Valeu, André. Obrigado pelas informações ao vivo. Milhares de imigrantes passaram a noite na fronteira da Guatemala com o México, depois que o país reforçou o policiamento na região. Eles fazem parte de uma caravana de 4.000 pessoas que viaja pela América Central, fugindo da violência e do tráfico de drogas e tenta chegar aos Estados Unidos. Veja na reportagem do correspondente Tiago Eltz. A ponte na fronteira da Guatemala com o México ficou completamente coberta de imigrantes. São 4.000 pessoas que querem seguir rumo aos Estados Unidos. Elas saíram de Honduras, cruzaram a Guatemala e agora a polícia mexicana impede que elas entrem no país em grupo. Em diversos momentos a situação foi tensa. Imigrantes forçaram as cercas,
policiais usaram gás lacrimogênio contra a multidão. O governo mexicano disse que quem tem passaporte e visto pode entrar normalmente no país. Mas essa não é a situação de mulheres e crianças que passaram a noite dormindo no chão, espremidas contra as cercas. O México também disse que quem quiser pedir asilo tem que respeitar a burocracia normal. Os pedidos podem levar 3 meses para serem analisados. As autoridades alertaram que quem tentar entrar ilegalmente vai ser preso e deportado. Esse tratamento mais rígido imposto na fronteira mexicana é uma resposta à pressão americana. Os Estados Unidos querem que o México pare a caravana e ameaçou cortar o dinheiro que manda para países da América Central, caso isso não aconteça. Quem quer chegar aos Estados Unidos foge da violência, dos cartéis de drogas, da falta de emprego. Mas para o presidente Donald Trump, eles são criminosos. Trump disse ontem, eles não são bebês, não são anjinhos vindo para o nosso país para trabalhar. Alguns são criminosos perigosos e nós não vamos deixar que eles entrem. Trump também voltou a falar do muro que quer construir na fronteira com o México. Ele disse, francamente, nós devíamos construir um ainda mais alto, porque essas pessoas são incríveis, elas podem escalar, elas podem fazer coisas que você não acredita. Até agora, poucos imigrantes cruzaram a barreira. Alguns estão sendo levados para abrigos, a maioria ainda espera algum socorro. Esse homem, espremido contra a cerca, diz, nós só queremos ajuda. Se o México nos der uma chance para trabalhar, será bem-vinda. Ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, Europa. Não precisa ser os Estados Unidos. Eu já estou caminhando há 8 dias. Meus pés ardem, minhas pernas doem, estou cansado e com fome. Me ardem os pés, vengo cansado, com hambre. Depois de mais de 2 semanas de mistério, a Arábia Saudita afirmou que seus agentes estrangularam o jornalista Jamal Khashoggi durante uma briga no consulado saudita em Istambul. Autoridades sauditas dizem que 18 homens foram presos em conexão com o caso. A imprensa estatal divulgou que o governo também demitiu altos funcionários da inteligência e que vai caber ao príncipe saudita Mohammed bin Salman, um dos alvos das críticas do jornalista ao regime de governo no país, comandar a comissão de investigação. O desaparecimento de Jamal Khashoggi provocou uma crise diplomática com os Estados Unidos, um importante aliado da Arábia Saudita. Khashoggi era colunista do Washington Post e foi visto pela última vez quando entrava no consulado saudita em Istambul, no dia 2 de outubro. Ontem à noite, o presidente americano Donald Trump disse que as prisões anunciadas representavam um bom primeiro passo, mas que o que aconteceu com Khashoggi é inaceitável. Aos poucos, o sertão nordestino vai ganhando um verde que não se via há muito tempo. A palma, planta característica de climas secos, como a caatinga, voltou a ser cultivada na região depois de quase ser dizimada por uma praga há 20 anos. O renascimento teve a ajuda de pesquisadores de Pernambuco e garante água e alimentação para os animais da região, como mostra Beatriz Castro. Tá aí uma planta inteligente, mais adaptada ao semiárido do que qualquer outra. Essa espécie de cacto está em quase todos os sítios e fazendas do agreste do sertão. Quando tudo está seco ao redor, só a palma tem a cor da esperança. Quando chove tem milho, sorgo, né? Essas outras variedades. Tem os plantas nativas, né? Mas quando bate o verão, se não tiver a palma, nós estamos tudo perdido. A planta serve de comida e bebida para os bichos, já que é formada por 90% de água. Nem sempre foi assim. No início dos anos 2000, ela quase foi dizimada das plantações. Sofreu um ataque fulminante de uma praga, a cochonilha. Aqui foi ruim, viu? Que acabou com as plantações de palma, acabou com tudo, os animais morreram. Foi aí que os técnicos do IPA, o Instituto Agronômico de Pernambuco, entraram em campo para descobrir as palmas mais resistentes entre as mais de 300 espécies que existem. Esse trabalho trouxe a palma de volta para a terra seca. Hoje a gente está vendo que durante os 8 ou 10 anos para cá, todo mundo voltou a plantar palma novamente. Mesmo em pequena quantidade, mas onde a gente passa, a gente encontra palma. O trabalho começa com a escolha dos frutos para retirar as sementes. A semente vai secar e depois será cultivada para virar muda e seguir para as plantações.
Em campo, os pesquisadores fazem o cruzamento das espécies. As que têm melhor desempenho se multiplicam pelo sertão afora. Se engana quem pensa que a palma serve de comida só para os animais. No México, ela está entre as verduras mais consumidas pelas famílias. É um superalimento que traz muitos benefícios para a saúde. O broto da palma, ele concentra muita vitamina A, cálcio e ferro. Então, sobretudo para a alimentação de meninos, a deficiência da vitamina A causa cegueira infantil. E a palma supre essa necessidade daí, porque ela tem muita vitamina A, tem mais vitamina A do que tomate. Quantas qualidades numa planta só! E tão disponível, tão barata, ainda tão desconhecida. A gente vive em busca de uma alternativa alimentar que seja saudável. E a palma, com todos esses seus atributos nutricionais, ela seria uma excelente alternativa para o nosso Nordeste seco aqui. Agora é hora da previsão do tempo. Quem está com a gente é a Maju Coutinho. Maju, bem-vinda, boa tarde. Nada boa. Donner. Doni. Olha, eu falei Donner. Vai virar meme. Acabou. Não tem problema nenhum. Maju, que primavera é essa, hein? Porque tá frio e muito frio em São Paulo, né? Pois é. Doni, eu digo que essa primavera é floridinha mais ordinária, viu? Neste sábado tem mostrado várias faces. A fria no sul e em parte do sudeste, a quente principalmente no norte e nordeste e a face tempestuosa no centro-norte do país, viu? A face fria primaveril chegou com geada aos pontos mais altos de São Joaquim e Urupema, em Santa Catarina. Como mostram aqui as fotos do Michel Lenhag, em Urupema fez mínima de 0 grau. Capitais que terão máxima com cara de mínima hoje. Curitiba com 17, São Paulo com 21 e Porto Alegre com 22 graus. Primavera quente e seca é lá no Nordeste, 38 de máxima em Teresina, 34 em Maceió e 33 em Aracaju. E onde é que a primavera mostra o seu lado tempestuoso? Olha aqui nesse satélite, aqui nessas imagens de satélite, as tempestades pipocam aí por vários cantos do Brasil, mas em alguns pontos, Doni, elas chegam com mais vigor. Observe nosso mapa de alerta. A chuva com mais intensidade, raios e rajadas, deve atingir aqui áreas de Mato Grosso, também lá Rondônia, grande parte do Amazonas, pedacinho também do Pará e pontos até mesmo aqui da Bahia. Porto Velho, Cuiabá e Manaus estão na rota dos temporais. Em todas essas capitais fará 32 de máxima, o que muda um pouquinho é o volume de chuva. Olha só, 30 milímetros lá em Porto Velho, 25 em Cuiabá e em Manaus. Salvador pode registrar 15 milímetros, 32 graus também. E tem aviso aos navegantes e banhistas, Doni. Ressaca à vista com ondas de 2,5 metros. E amanhã, Maju? Amanhã é o seguinte, olha, chuva concentrada aqui no centro-sul da Bahia, no norte de Mato Grosso e na região norte. E a gente continua ainda com friozinho aqui em São Paulo, em áreas do sul do país. Maravilha, Maju, obrigado. Vou esclarecer que a gente já se conhece há 6 anos. Pois é verdade, então não tem problema nenhum. É isso. Valeu, Maju, obrigado. Boa tarde para você. Tchau, tchau. A Agência Espacial Europeia lançou ontem à noite, em parceria com o Japão, uma nave que vai estudar o planeta Mercúrio. A missão é a terceira a ser enviada ao planeta Mercúrio, mais próximo do Sol. Mercúrio é o planeta menos explorado pelos cientistas, principalmente por causa da temperatura da superfície, que pode passar dos 400 graus Celsius. Depois de viajar no espaço por 7 anos, a nave vai mapear e investigar o ambiente de Mercúrio. O Datafolha divulgou ontem uma pesquisa a respeito da opinião dos brasileiros sobre questões ligadas à democracia. Segundo o Instituto, 50% dos eleitores responderam que há chances de uma nova ditadura no país. Em fevereiro de 2014, 15% dos entrevistados responderam sim, há muita chance de ocorrer uma nova ditadura no Brasil. Agora são 31%. Em 2014, 24% responderam sim, há um pouco de chance de ocorrer uma nova ditadura. Agora são 19%. Em 2014, 51% disseram que não havia nenhuma chance de uma ditadura no país. Agora são 42%. Os que não souberam responder eram 10% e agora 8%. Segundo o Datafolha, a percepção de uma nova ditadura é mais alta entre os eleitores de Fernando Haddad, do PT, enquanto a percepção de não haver possibilidade de uma nova ditadura no país é mais alta entre os eleitores de Jair Bolsonaro, do PSL. Vamos aos resultados.
Entre os eleitores de Bolsonaro, 13% responderam sim, há muita chance de uma nova ditadura no país. 16% responderam sim, há um pouco de chance. E 65% responderam nenhuma chance. Entre os eleitores de Haddad, 53% responderam sim, há muita chance de uma nova ditadura no país. 22% responderam sim, há um pouco de chance. E 16% responderam nenhuma chance. O Datafolha também perguntou: pelo que você sabe ou ouviu dizer, a ditadura militar que governou o país entre 1964 e 1985 deixou mais realizações positivas do que negativas para o Brasil ou deixou mais realizações negativas do que positivas? 51% responderam que deixou mais realizações negativas. 32% responderam que deixou mais realizações positivas. 17% não souberam. O Datafolha também perguntou a opinião dos eleitores a respeito de ações que o governo poderia tomar. A primeira pergunta foi: você concorda ou discorda que o governo brasileiro deva ter o direito de proibir greves? 24% disseram que concordam. 72% responderam que discordam. 2% disseram que nem concordam nem discordam. 2% não souberam. Sobre o governo ter direito de intervir nos sindicatos, 41% responderam que concordam, 51% disseram que discordam, 2% disseram que nem concordam nem discordam, 6% não souberam. Sobre o governo ter o direito de proibir a existência de algum partido político, 33% disseram que concordam, 61% que discordam, 2% disseram que nem concordam nem discordam, 4% não souberam. O Datafolha também perguntou se os entrevistados concordam ou discordam que o governo deva ter o direito de censurar jornais, rádios e TVs. 23% dos entrevistados disseram que concordam. 72% responderam que discordam. 1% disse que nem concorda nem discorda e 4% não souberam. O Instituto também perguntou se o eleitor concorda ou discorda de que o governo brasileiro deva ter o direito de fechar o Congresso Nacional. 21% disseram que concordam. 71% responderam que discordam. 2% disseram que nem concordam nem discordam. 6% não souberam. Sobre o governo brasileiro ter direito de prender suspeitos de crimes sem autorização da Justiça, 32% declararam que concordam. 65% responderam que discordam, 1% disse que nem concorda nem discorda e 3% não souberam. Quando a pergunta foi sobre o governo ter o direito de torturar suspeitos para tentar obter confissões e informações, 16% disseram que concordam, 80% responderam que discordam, 1% disse que nem concorda nem discorda, 3% não souberam. O Datafolha também perguntou se o governo brasileiro deva ter direito de controlar conteúdo nas redes sociais. 43% disseram que concordam, 52% responderam que discordam, 1% disse que nem concorda nem discorda e 4% não souberam. O Datafolha entrevistou 9.137 eleitores, quarta e quinta-feira, em 341 municípios. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pela Folha de São Paulo. A Polícia Federal pediu prorrogação do prazo para a conclusão do segundo inquérito que investiga a participação de terceiros ou de grupos criminosos no ataque à faca contra Jair Bolsonaro no dia 6 de setembro, quando o presidenciável participava de um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. No primeiro inquérito, a Polícia Federal concluiu que Adélio Bispo de Oliveira agiu sozinho no ataque. No pedido de prorrogação, a polícia alega que precisa de mais tempo para encerrar diligências que apuram as circunstâncias relacionadas à ida de Adélio à Câmara dos Deputados, o apoio de facções criminosas ao agressor e o envolvimento de grupos no atentado. A Justiça ainda não avaliou o pedido. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar a divulgação de informações falsas por empresas contra o candidato à presidência Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Ao vivo de Brasília, a repórter Camila Bonfim tem mais detalhes. Oi, Camila, boa tarde para você.
Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, esse pedido foi feito ontem pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ao ministro Raul Jungmann, da Segurança Pública, que hoje confirmou oficialmente que esse inquérito já foi aberto pela Polícia Federal. É uma investigação sobre empresas, sobre casos de empresas de tecnologia de informação que são suspeitas de terem disseminado de forma estruturada mensagens com conteúdo falso relacionadas aos dois candidatos que disputam o segundo turno pela presidência, Fernando Haddad, do PT, e também Jair Bolsonaro, do PSL. O inquérito agora vai ser tocado pela Diretoria de Combate ao Crime Organizado. Nesse pedido, Doni, a Procuradora-Geral, ela destacou que a suspeita já tinha motivado a abertura de um procedimento na Procuradoria-Geral Eleitoral para verificar a eventual existência aí de um esquema profissional por parte das campanhas com o propósito de propagar notícias falsas. Ela também explicou que essa prática fere a legislação eleitoral, mas também tem que ser apurada sob a ótica criminal. Por isso, a abertura de inquérito na PF. Doni. Ô Camila, e o Tribunal Superior Eleitoral abriu uma investigação solicitada pelo PT. Quais são os detalhes que você tem a respeito disso? Doni, olha, essa investigação foi autorizada pelo ministro Jorge Mussi numa decisão dele, que é corregedor do Tribunal Superior Eleitoral. Nessa decisão, ele abriu a investigação pedida pelo PT contra Jair Bolsonaro, do PSL, mas negou todas as medidas cautelares solicitadas, como, por exemplo, quebra de sigilo e também busca e apreensão. Segundo o ministro informou nessa decisão, a concessão de liminares antes de ouvir a outra parte deve ser feita com cautela. E o pedido do PT é baseado apenas em matérias jornalísticas, o que não permite, neste momento, demonstrar a veracidade das suspeitas. Jorge Mussi também destacou que a questão será analisada em momento próprio durante o curso da ação. E o ministro deu 5 dias para Bolsonaro responder a todos os questionamentos. Agora, falando sobre uma outra frente, o WhatsApp abriu investigação sobre também disseminação de notícias relacionadas ao candidato do PT, Fernando Haddad. É uma investigação, segundo a empresa, sobre empresas que infringem termos de uso da plataforma, assim como aquelas que foram apontadas pelo jornal Folha de São Paulo na última quinta-feira. Essas empresas, Doni, são suspeitas de fazerem parte de um esquema de envios de mensagem em massa contra Fernando Haddad. O WhatsApp informou também nesse comunicado que já bloqueou diversas contas de divulgação maciça e que estavam ligadas a 4 empresas. Nessa nota, o WhatsApp também informa que já baniu centenas de milhares de contas durante o período eleitoral de forma proativa, ou seja, por iniciativa própria. Doni. Camila Bonfim, obrigado pelas informações ao vivo. Boa tarde para você em Brasília. A seguir, o dia dos candidatos à presidência da República. A gente volta já. Turismo no Brasil. Quanto mais você descobre, mais quer descobrir. Descubra os patrimônios culturais brasileiros. É uma viagem no tempo que conta a história do mundo desde a Idade da Pedra. Viaje por 3 séculos do Brasil colonial. Descubra a arte barroca, o estilo neoclássico e dê um salto para a modernidade. Descubra a beleza eterna das nossas paisagens.
A gente fala agora das atividades dos candidatos à presidência durante a manhã. Jair Bolsonaro, do PSL, fez gravações para a campanha eleitoral e postou mensagens sobre educação numa rede social. Ontem, o candidato falou de suas propostas para o setor da saúde. Ele voltou a defender a não interferência de partidos na nomeação de ministros. Jair Bolsonaro não teve compromissos públicos esta manhã. Por volta das 10, ele deixou o condomínio onde mora na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Foi de carro até esta casa, no bairro do Jardim Botânico, na zona sul da cidade. Na chegada, o candidato do PSL entrou sem conversar com a imprensa. Jair Bolsonaro passou a manhã aqui gravando programas para propaganda eleitoral gratuita na TV. Sem atividades na rua, o candidato do PSL continua fazendo campanha na internet. A educação foi tema de uma mensagem que Bolsonaro postou logo cedo nas redes sociais. O candidato escreveu, abre aspas, há estudos que apontam que quase 40% dos estudantes no ensino superior são analfabetos funcionais. Precisamos redirecionar os jovens para o conhecimento desde sua base. Ninguém quer saber de aluno sendo doutrinado em sala de aula para se tornar um militante. Queremos bons profissionais, isso que dará retorno à sociedade. Fecha aspas. Ontem, Bolsonaro falou sobre suas propostas para a saúde. Afirmou que, se eleito, pretende criar o Prontuário de Saúde Nacional. Você vê muitas vezes uma pessoa que está aqui no Rio, fez seus exames no hospital público aqui, daí foi para Fortaleza. Lá ele precisa de um atendimento médico. E esses exames todos ficariam perdidos aqui se ele não levasse para lá. Aí a ideia é de colocar, então, informatizar tudo isso aí para que não se repitam exames, não se façam novos exames que causaria ônus à saúde. É essa a intenção do prontuário eletrônico. O candidato voltou a defender que não haja interferência dos partidos na nomeação de ministros. Se eu perguntar para muitos aí o nome do ministro da Saúde, ele não sabe. É um nome indicado por um partido político, que muitas vezes não tem nada a ver com a saúde em si. Essa pessoa, como eu disse, tem que ter as suas características, né? Ser um cara que pense no Brasil realmente, que seja gestor, que seja médico, que tenha autoridade e tenha iniciativa. Fernando Haddad, candidato do PT, está fazendo campanha na região Nordeste. Hoje de manhã, caminhou pelas ruas do centro de Fortaleza, onde participou de um comício. O candidato disse que, se eleito, pretende retomar o PAC, o Programa de Investimentos dos governos do PT. Fernando Haddad fez uma caminhada de 1 quilômetro em meio a militantes e simpatizantes. Na Praça do Ferreira, no centro da cidade, ele participou de um comício. Um estudante de uma universidade do interior do Ceará, evangélico, subiu no palanque e entregou uma Bíblia ao candidato. Haddad também ganhou uma rosa, que entregou à mulher, Ana Estela, antes de começar o discurso. O candidato petista ressaltou os avanços na educação do Ceará. A gente dizia para o pessoal do sul e do sudeste, pessoal, se a gente investir no Ceará, o povo do Ceará vai reagir, a educação vai reagir, o emprego vai crescer. A gente queria integrar o país e as pessoas com preconceito, mas foi um presidente nordestino que trouxe o desenvolvimento para a região e que transformou essa região numa região que hoje puxa o desenvolvimento nacional. O candidato também disse que pretende gerar empregos, concluindo obras que estão paradas na região. Nós temos que terminar a Transnordestina, que está parada, que é importante para o Piauí, é importante para Maranhão, é importante para Pernambuco, todo o Nordeste vai ser beneficiado, gerar emprego com a retomada de obras. E eu tenho dito e repetido, eu sempre estou de espírito desarmado, mas com determinação para colocar um livro numa mão e uma carteira de trabalho na outra. É assim que o povo vai se desenvolver. É com trabalho e educação que um povo se supera. E depois do comício, Haddad falou rapidamente com os jornalistas e disse que, para melhorar a economia na região Nordeste, vai retomar o PAC, o Programa de Investimentos dos governos do PT. Sem o PAC, o Nordeste está puxando a economia brasileira, vai parar. Então, retomar as obras é gerar emprego e aumentar a produtividade da economia local. De Fortaleza, o candidato seguiu para outra caminhada no Cariri, no sul do Ceará. E ainda hoje ele vai para Picos, no Piauí. A seguir, mesa farta em Santa Catarina. É a Oktoberfest, que termina neste fim de semana. A gente volta já.
Este é o último fim de semana da Oktoberfest em Santa Catarina. Veja na reportagem da Vanessa Nora. A tradição é de mesa farta. O problema é que não cabe tudo em um prato. Eu achei que o prato podia ser maior porque eu não consegui botar mais doce. Vai repetir ou não vai? Acho que vou, né? Vou ter que repetir. E este ano, o pessoal veio disposto a experimentar um pouco de tudo. Na Casa da Oktober, as vendas de comida cresceram 27% em relação ao ano anterior. A mais procurada é a batata recheada. Só no ano passado foram vendidas 63.500 batatas. O segundo campeão em pedido é esse prato aí, o salsichão. Outra opção, não menos famosa, é a Flammkuchen, que é a pizza alemã. Tem ainda o buffet de comida típica, que traz o Eisbein, que é o joelho de porco, e o marreco recheado com repolho roxo e purê de maçã. Esse último aí é tão apreciado por aqui que não tá só no buffet, não. Este é o terceiro ano que essa hamburgueria dá uma cara nova para um dos pratos mais tradicionais da cultura alemã. A carne do marreco vira hambúrguer. Nana, de cara o pessoal já gostou dessa ideia, dessa nova proposta? Então, tem gente que fica esperando na época de outubro para poder vir comer o hambúrguer de marreco. Para o Gabriel, é como se fosse uma viagem ao passado. O marreco eu já conheço desde a época de que eu era criança, comia na casa da minha oma, que é vó em alemão, né? É diferente, é um negócio exclusivo. Assim, é só provando para saber? Só provando para saber. A Oktoberfest dura 19 dias. Os visitantes podem escolher entre 4 pavilhões, onde 68 bandas se revezam nos palcos. Tem apresentações culturais e brincadeiras, como essa do Serrador. Para aguentar essa maratona de festa, o pessoal faz fila nos cafés coloniais. No meio da tarde, as confeitarias da cidade ficam lotadas. Torta Glória é demais. Aquela torta com aqueles morangos vermelhos gigantes. É tudo de bom. Inclusive misturei doce com salgado, né? Bem alemã. É, bem alemã. Pretende levar alguma coisa para casa também? Vou levar uma cuca, com certeza. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Muito obrigado pela companhia, para você uma boa tarde e um ótimo domingo.